Opa, estamos no ar. Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite, meus amigos no Tocante a Futebol. Segundou, quase a noite já, né? 5h50, pós-meio-dia Opa, aqui. Tudo bem? boa noite, meu amigo Márcio. Boa noite a todos os meus amigos aí, aos nossos amigos, os nossos convidados. A gente sempre convida os nossos amigos a prestigiar o nosso podcast no Tocante a Futebol, né, meu amigo Márcio? Toda segunda-feira, vídeo fresquinho para falar a respeito de futebol, nosso tão amado futebol nacional, Campeonato Brasileiro, as Copas. Então a gente está sempre informando bem, né, meu amigo Márcio? Pois é. E os amigos já estão mandando mensagem aqui, ó. Tá uma loucura hoje, hein? Calma, poção. Ah, Vamos passar as calma informações aí, aqui. vai. Tem muita informação hoje, muita informação. Calma que hoje o programa tá quente. Tá Tá quente, tá quente. quente. É, exatamente. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu também quero incluir na pergunta, quero saber a resposta dos nossos amigos também, que estão nos acompanhando aí. Você jogaria, se você fosse um grande craque do futebol internacional, já consolidado e tudo mais, com aquele dom que Deus te deu, você jogaria no mundo árabe, amigo Mar? Só uma pergunta aí para você responder. O que você acha dessa? Não trocaria jogar na Europa, chance de jogar de repente uma Champions League ou a Premier League, né? Pra jogar lá. Pode ser também. Não trocaria, não. E se, e se em 2015, vamos voltar para 2015, se em 2015 eu falasse para você o seguinte, assim, poxa, tá vendo o Neymar? O Neymar que é campeão espanhol, campeão da Champions League pelo Barcelona, 2015, estamos em 2015. Um baita jogador, um jogador que aí provavelmente vai ganhar a bola de ouro aí a qualquer momento, porque ele é o Esperava muito craque isso, né? hoje no momento. Você imaginaria que ele fosse parar no mundo árabe, Não. Marcelo? Não com a idade que ele tem, né? Ele tem 31 para 32 anos. O cara que a maioria dos brasileiros achava que ia estourar, ia ser o melhor do mundo, ia carregar times aí nas costas, dar espetáculo, né? Eu acho que ele Sim, deu. sim, sim. Não, assim, né? A carreira é dele, ele sabe as condições dele. Ele tinha contrato de mais até 2027 com o PSG. Esse contrato vai até 2025, né? De 2 anos. Agora, eu acho que futebolisticamente falando, ele se encerrou assim para a Europa ou para os grandes mercados europeus. Acho que ele dificilmente voltará. E até se ele se permanecer por lá, é capaz que ele perca o. Não sei se tem alguém que vai tirar ele da Copa do Mundo, né? Assim, da seleção, se ele vai deixar de ser escalado. Mas qual é o risco, né? Porque a qualidade lá, por mais que tá levando muitos jogadores, a qualidade ainda é bem aquém do que outros mercados aí, né? Eu acho que outra vez, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas de fato você travou a imagem. Tá Mas ok. vamos continuar, não tem problema não. Sim. E veja só, eu acho que em relação à seleção brasileira, o Neymar continua tendo vaga cativa, né, na nossa seleção, porque é um jogador extremamente identificado com a seleção, é um jogador tecnicamente ainda muito bom, mas eu acredito que ele tenha renunciado ao futebol dele. Tá? Acho que isso mostra que ele não está assim, ele não está mais preocupado com mais nada, não quer saber, ele não quer melhorar, né, a atual imagem dele. Afinal, a atual imagem do Neymar é de um jogador na casa dos 30 anos, 30 e poucos anos, que se machuca muito e que fracassou no processo, né, no projeto UEFA Champions League do Paris Saint-Germain. Veio muito badalado, para muitos foi um fracasso, para outros nem tanto, mas eu acredito que fracasso mesmo foi a saída do futebol europeu, essa saída do futebol europeu indo para o mundo árabe. Eu acredito que ele
Eu já não vejo mais expectativa alguma com o Neymar. Eu acho que ele já encerrou a carreira dele praticamente. Pois é, e é engraçado, né? Ontem eu estava num parque, ontem, né? Até verão aqui, nós temos que aproveitar. Estava num parque com alguns amigos, nós estávamos brincando de futebol, e em ideia do momento, um rapaz lá que estava jogando com a gente caiu, mas caiu sozinho, né? E ficou brincando, enfim. E aí a mãe dele falou assim: sai do chão, Neymar, vai jogar. E aí eu fico, cara, é impressionante, né? Talvez o último grande craque que nós tínhamos esperança assim, que ia fazer toda a diferença, ele ficou marcado por isso, por cair, se jogasse. Por mais que ele tenha muita qualidade, né, cara? Muita qualidade. É impressionante. Se você olhar os lances do Neymar, principalmente no Santos, o que aquele menino fazia era uma coisa absurda. Foi muito bem no Barcelona também. O MSN, eu acho que marcou uma era importantíssima do Barcelona. Já no PSG, não conseguiu, né? É, talvez faltou o título, né? Que ele teve a oportunidade de ganhar da Champions League e não conseguiu. Mas falhou, né? Seleção brasileira falhou, enfim, foi campeão olímpico, mas infelizmente eu acho que também para. É lógico, se ele vier jogar no Santos, que é o time de coração dele, se ele for jogar nesse inverno, se ele for ao Brasil Sim. jogar no Santos, depois desse contrato aí, por exemplo, ele vai deitar, porque é muita qualidade, é muito. No futebol brasileiro ele se daria muito, muito bem. Mas acredito que nos grandes centros europeus também ele fechou as portas para ele. Até por conta do extra-campo, né? Que dentro É, de campo, às vezes, ele resolve muito, mas teve essa questão que você falou de ele se machucar muito, né? Se eu não me engano, 50% dos jogos na última temporada ele perdeu. E, e tem o extra-campo também, né? Que ele bem famoso o extra-campo, né? É um craque, esperávamos, eu particularmente esperava ele como o melhor do mundo. Teve ano muito bom dele, mas ao lado de outros jogadores, né? Bons também, como o Messi e o Soares. E outros mais, né? Do Barcelona. Aquele Barcelona é incrível, né? é, E ele não conseguiu, né? Eu acho que quando ele foi pro, pro Paris Saint-Germain, era uma chance de ele provar, né? Que sozinho ele poderia, mas mesmo com o Paris Saint-Germain com uma equipe forte também, não conseguiu, né? Não teve o destaque, o brilhantismo que eu, pelo menos, esperava. é, é verdade. Para mim foi dos maiores brasileiros que eu já vi. Né? Eu sempre coloco o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, né, na lista. Eu acho que o Ronaldo, assim, eu acho que o Neymar ele tem mais bola do que esses dois, tá? Eu acho que o Neymar é muito completo. Só que quem mais me impressionou jogando foi o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Esses dois aí me impressionaram mais, tá? Mas em termos de bola mesmo, futebol, em termos de quão completo o jogador né, eu acho que o Neymar ele é mais completo, foi o jogador mais completo que eu vi, sim, dos brasileiros, né? Mas é assim mesmo, né? Faz parte. E eu acho que, assim, uma coisa é certa, financeiramente ele está bem resguardado também, né? Ah, não. Vai poder dar uma festa de muita qualidade, hein, Márcio? Ele Vai, gosta de vai, festa. O menino vai, Ney, ele gosta de festa, né? vai conseguir pagar lá o imposto que ele tá devendo lá e conseguir uma piscininha que ele quer, né? Isso mesmo, vai. O menino Ney aí, feliz da Cara, vida, porque vai fazer muita festa. Menino Ney é velho Ney. Velho Ney, velho. porque já tá ficando velho. Cara, o Neymar, na verdade, é, a parte, a parte profissional, né, o gerenciamento da carreira dele, financeiramente falando, é espetacular, cara. Ele ganha muito dinheiro com patrocínios. É, Ele fez um comercial na primeira Copa que ele jogou e, passado a Copa, o Brasil foi eliminado, né? E ele pediu desculpa em nome da companhia lá da empresa que contratou ele para fazer o comercial. E a Rede Globo, que detinha os direitos lá das coisas, não gostou, falou que foi um absurdo, não sei o quê. Ele e os empresários dele chamaram a empresa de lado e falaram assim: quanto a Globo vocês estão pagando para a Globo? Aí falaram o valor, né? Que eu não faço nem ideia. Acredito que alguma coisa boa. E falou assim: pela metade do preço eu faço a propaganda para você nas minhas redes sociais. Quer dizer, olha, ele é espetacular, assim, a parte
parte financeira da carreira do Neymar, né, do gerenciamento, isso aí é uma coisa impressionante. E por isso que eu até por isso eu acho que ele também não deveria ir pro mundo árabe por conta de dinheiro, porque ele consegue fazer dinheiro, né, de outras formas. Mas não sabe o que passa na cabeça do jogador, né? A gente fica pensando que é dinheiro, mas às vezes não é só dinheiro, né? São outras coisas também, às vezes. Às vezes é muito dinheiro envolvido, mas ele vai usar, por exemplo, as redes sociais dele para divulgar o campeonato que ele vai participar. Né? As redes sociais dele. Eu não acredito. Você acredita na ascensão do campeonato saudita, do campeonato árabe? Você acredita que alguma coisa vai mudar nesse sentido? As pessoas vão começar a assistir mais? Alguns anos atrás aí nós tínhamos os chineses, né, fazendo isso, né? Olha quantos jogadores de renome que foram para a China e os clubes pagando um absurdo, depois quebraram. E tá lá, o futebol chinês. Só que tá mais forte ainda, né? Só que olha o que. Você levar o Hulk, levar o Oscar, levar Roger Guedes, levar Jadson, é uma coisa. Se eu não me engano, o Paulinho, agora, né? Que tá no Corinthians agora. Paulinho. Levaram mas, jogadores. Agora você tá levando Kanté, Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo. Né? Cristiano Ronaldo, final de carreira. Benzema, final de carreira. O Neymar não era um final de carreira, mas já talvez não tenha mais campo na Europa. Mas você vê, tem muitos jogadores, vários jogadores do Liverpool, por exemplo, o Henderson foi também, assim, é uma investida forte, né? São jogadores que de fato são mais pro final de carreira, mas atrai multidões, né? Todo mundo quer assistir. A turma quer ver o Neymar, a turma quer ver o Cristiano Ronaldo. Mas será que vai dar esse boom? Será que vai dar esse boom mesmo na qualidade? Porque assim, os jogadores, a grande maioria são de lá, né? Não, eu falo pela seguinte questão de você vai querer comprar o Campeonato Saudita para assistir? Será que vai chegar aí na tua casa, Márcio? Você vai querer assistir? Não vou. Agora, quem decidiu bem em relação a isso foi a Band, né? A Band comprou antes do Neymar. A Band, né? O pessoal que tá no Brasil aí, a Band vai transmitir os jogos lá no Brasil. Eu acredito que vai ter público, sim. Eu não compraria se fosse pago, né? Mas free, numa TV aberta, você tá ali. Quem vai jogar hoje? É que nem essa final que teve, né? Da Super. Os campeões da Arábia lá, sei lá como que é, que o Cristiano Ronaldo marcou 2 gols e o Michael marcou um gol. Você tá me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Tá me ouvindo, né? Eu tirei meu áudio aqui porque os meus fones de ouvido acabaram a bateria. Veja só. Só que não acaba a bateria, só não acaba a bateria dos nossos assuntos. Tem muito assunto para vender. Estamos falando de... olha, já poderia encaixar um merchan aqui sobre baterias, hein? Que beleza! Pois é, cara. Mas, enfim... Mas aquela bateria que não acaba, né? A bateria que não acaba, pois é, a bateria do meu fone de ouvido aqui acabou, né? Mas o que não acaba é o assunto no tocante a futebol, viu, Márcio? E aí, já emendando esse gancho aí nesse assunto, olha, eu não tenho vontade nenhuma de ver o campeonato saudita, o campeonato árabe, o campeonato do Oriente Médio, não tenho vontade nenhuma. Pode levar todo mundo. Pode levar. Não, eu não vou conseguir assistir, cara. Eu não conheço os times, eu não tenho... Culturalmente é muito diferente, sabe? É muita coisa estranha. Até o campeonato, nós moramos aqui nos Estados Unidos, né? Até a própria Major League Soccer é um campeonato nacional americano aqui de futebol e a gente não assiste. Eu, por exemplo, não acompanho, né, Márcio? Não acompanho, não acompanhamos nem com o Messi agora no Miami, que tá muito famoso. A gente também vejo alguma notícia ou outra aqui por conta do Messi, né? O pessoal fala mais do Messi do que do próprio time. Sim. E nosso time aqui, o Revolution, eu fui uma vez ao estádio para assistir e parece muito amador, né? Diga de passagem. Para quem ia no Morumbi, no Pacaembu, ver esses caras jogando aqui, amador demais. É uma experiência marcante. Para quem gosta de futebol, quer vivenciar novas experiências, aí pode vir para cá, compre uma passagem para Boston e preste atenção, né, nos dias em que o New England Revolution for jogar no Gillette Stadium. E aí vai lá, compra o ingresso, vai assistir, você vai ver que é uma coisa assim muito engraçada, muito bacana.
É bem legal. Americano é muito divertido, né, pro futebol, pro nosso futebol, né? O pessoal vai mais para se divertir do que para assistir, né? Sim. É isso, exatamente isso. Esse é o resumo da coisa. Oh, agora, eu acho que o mundo saudita lá, esse pessoal que tá levando, eu acho que não vai. É que nem os chineses não vão conseguir emplacar de vez o futebol assim, a marra não, levando boa. Meu, pro futebol crescer no país, eu acredito, tá? Que isso tem que ser de base. Você criar boas equipes na base, crescendo devagar, o pessoal começar a gostar do futebol em si. Agora, levar grandes nomes. Aqui o Pelé veio jogar aqui há sei lá quantos anos atrás. Se fosse por conta 40. disso, se fosse por conta disso, o futebol aqui tinha estourado, tinha ficado até hoje. O futebol aqui é muito. É amador ainda. O futebol é amador ainda. O futebol feminino aqui é muito melhor que o futebol masculino. É mais profissional, mais. O futebol masculino aqui, por conta dos outros esportes que eles são. Que eles, acredito eu, né? Que eles preferem, né? O futebol fica bem escanteado. O soccer, né? E eles têm investido bastante, né, Márcio? O mercado americano tem trazido bons nomes aí. O Messi, né? O Messi, mas na história, você falou aí, o Pelé, mercado visionário, trouxe o Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Mas aí você também pode colocar aí Thierry Henry, David Beckham, né? E tantos outros aí, agora o Lionel Messi. Mas não só o Messi está jogando, né? O Jordi Alba também, o Busquets, os jogadores também estão lá. Pois é, mas não deslancha, né? Não Um deslancha. deslanche. A notícia aqui do futebol está sempre relacionada ao Messi. Sempre relacionada ao Messi. Tá sempre relacionado ao Messi, isso é verdade. E eu não sei, né? Em 94 teve a Copa que o Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão aqui nos Estados Unidos, né? A Copa dos Estados Unidos. E aquele ano teve uma seleção boa, os Estados Unidos, que deu azar de pegar o Brasil numa fase. Foi eliminado num bom jogo. Mas depois disso, o futebol americano sucumbiu novamente, assim, de questão de seleção. Não apareceu mais. Eu acredito que lá para os sauditas, né, não vai mudar muito, não. Agora, um dia do salário do Neymar me ajudaria muito. Mudaria minha vida. Olha, Apenas mudaria a vida de milhões de brasileiros. imagina um mês ou esse contrato de 2 anos que ele fez aí, né? Quanto o prêmio da Mega Million aqui, que saiu há 2 semanas atrás, uma semana atrás, de 1,5 bilhão, é pouco. Perto desse contrato que o Neymar acabou de assinar aí. É muita grana. É muita grana. Mas eu acho que agora ele termina aquela piscina lá em. Qual que é o nome do lugar lá no Rio de Janeiro? Que ele tem uma casa, uma Mangaratiba. Eu não lembro onde que era, cara. Eu não lembro. É que nem a uma, história do Messi aqui. A gente vê sobre o futebol do Messi e a história do Neymar que a gente ouve mais é sobre confusão fora de campo do que do futebol mesmo, né? Tá machucado, não joga, tá arrumando confusão com não sei quem, tá, infelizmente. Verdade. As notícias do Neymar tá mais para esse. Agora, falando em muito dinheiro, vamos falar um pouquinho do. Vamos voltar pro Brasil. Falar do Flamengo, que empatou com o São Paulo lá no Maracanã. São Paulo com time reserva, que o Lucas começou como titular, né, capitão. Fez uma jogada ali que ninguém apertou, ele estourou no gol. Você viu o lance, não? Vi sim. Ele foi indo com a bola e os caras se afastando. Parecia, sei lá o quê. Então, tinha vários jogadores ali ao redor dele, mas ninguém marcava, né? Ninguém marcou, assim, estranho, né? Ele foi entrando e fez o gol. Chutou no cantinho ali, o goleiro não teve culpa, na minha opinião. E o São Paulo, eu não sei se o Flamengo jogou mal, o São Paulo jogou bem, né? Porque o primeiro tempo o Flamengo pouco ameaçou, o São Paulo controlou bem o jogo. E nós estamos falando do poderoso Flamengo, né? O time mais rico da América Latina. O time 3 anos seguidos aí acima, crescendo a receita acima de bilhão, mas que no Campeonato Brasileiro em si vem decepcionando há alguns anos, né?
E aí, no final, no segundo tempo, o Flamengo melhorou. A entrada do Gerson e do. Entrou o Gerson, enfim, adiantou as linhas de marcação. São Paulo teve um pouco de dificuldade. O Flamengo chutou mais ao gol, teve algumas oportunidades. São Paulo perdeu alguns gols que. Olha. Só os jogadores de São Paulo conseguem perder aqueles gols. Um foi o Juan, da base de São Paulo, né? Menino de Cotia. Que, enfim, não é mais um menino também. E o outro foi o Elton Rato, pé de rato. Perdeu os gols e depois no finalzinho teve aquele lance polêmico lá, a linha do VAR torta e um pênalti, né, discutível, né? Para muita gente foi pênalti porque o cara levantou o pé e para outras pessoas aquele encostado ali não é pênalti, enfim. Mas acabou empatando, muita pressão lá, muita confusão no Flamengo, né? Flamengo que vem bem na Copa do Brasil e na Libertadores, mas na Libertadores não, caiu. Vem bem na Copa do Brasil e depois que caiu na Libertadores, aí muita confusão, né? O que você pensa? Você viu o jogo? Olha, só para dar uma situação, um catadão do Flamengo. O Flamengo, depois daquele soco do preparador físico lá no Pedro, lá parou de jogar, né? Parou de jogar. O futebol ruim começou ali. Porque antes dali, o Flamengo tinha vencido o Grêmio, jogando muito bem, né? Lá na Arena do Grêmio, pela Copa do Brasil. Então, assim, eu vejo um time muito preguiçoso, um time que joga com freio de mão puxado. O Flamengo contra o São Paulo foi apático no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouquinho, acho que o jogo em si melhorou também. Mas, assim, São Paulo acho que merecia a vitória. O Flamengo, eu acho que a galera está se esforçando muito para que o técnico caia. E normalmente isso acontece. Isso acontece bastante no Flamengo. Nos últimos anos, principalmente no Flamengo, né? Quem não fica técnico, né? Sim, eu me lembro aí, você falou até do lance aí do Lucas, né? Os jogadores ali olhando, as coisas foram acontecendo, aconteceu e esse é o gol. Ninguém chegou duro na marcação, ninguém chegou firme na marcação, né? O cara tava quase na linha da área. Chegou com Ninguém muita chegou para marcar, facilidade. né? Não é questão de fazer falta, ele chegar para marcar, tentar tirar a bola, ninguém pôs o pé nele. O Lucas, ele pega a bola, ele avança, ele vai para dentro. O Lucas, ele vai para dentro. Quando ele foi para dentro, eu falei, ele vai abrir a bola na ponta, ele vai fazer alguma coisa, porque ali tá fechado, né? Aí ele trouxe para a direita com muita tranquilidade, sem marcação, todo mundo olhando, chutou, achou o canto, gol. E aí eu comparo até com um lance que teve na queda do Vitor Pereira. O Flamengo jogou uma Libertadores lá, jogando a Libertadores contra acho que o Alcas. Também tomou um gol bobo, um gol do mesmo jeito, todo mundo olhando, sabe? O cara vai dar o carrinho, mas ele tá com aquela nhaca, né? Aí não vou dar o carrinho, não, só vou botar a perna aqui. Aí o cara passa, ele fica olhando, tomou gol. Então, assim, é um time preguiçoso. O Flamengo só tem um remédio, um único remédio para o Flamengo. É mandar esse time todo embora. Não tem que sobrar, não tem que ter mais esses veteranos dos títulos de 19. Esses caras tomam conta do clube. Entendeu? E o Flamengo fica refém desses caras ainda. Então, não gosta do técnico. Eles se racham entre eles. Uns gostam do técnico, outros nem tanto. Aqueles que não gostam não jogam pelo cara. Né? Então fica aquela coisa. O time fica preguiçoso. Você percebe quando não. Mas você acha que a diretoria não tinha que tomar uma atitude? Porque o salário do Flamengo a gente sabe que é pago em dia, né? Os jogadores ganham bons salários. Mais de 10 jogadores do Flamengo ganham mais de 1 milhão. E outros muito próximos de 1 milhão. Não tem atraso. São todos jogadores que estão. A grande maioria dos jogadores, né, foram comprados a valores altos, né, para o mercado brasileiro. Você acha que a diretoria não tinha que intervir? Você acha que tem que trocar o técnico mesmo? Não, você já falou, né? Trocar os jogadores, né? Eu acho que eu não trocaria o técnico. E já foram vários técnicos e bons técnicos. O Flamengo procura o que é de melhor sempre. O Flamengo Sampaoli. O Sampaoli é bom técnico.
O Rogério Ceni era bom técnico, o Dorival Júnior é bom técnico, o Vitor Pereira também era um bom técnico, né? Renato Todos esses, Gaúcho. o Renato Gaúcho. Veja só, o Renato Gaúcho está vice-colocado, é o segundo colocado, né, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio. Venceu o Fluminense aí. Não é um técnico que eu tiro meu chapéu, não. Mas é um cara que é um dos grandes nomes do mercado brasileiro, né? Então, assim, o Flamengo vai ficar trocando de técnico. Eu acho que o técnico precisa chegar e ter o respaldo da diretoria para botar essa turma no banco. Para botar Fazer essa uma turma no banco. renovação, né? Tem que fazer uma renovação, né? Tem que fazer uma Exato, uma renovação. renovação. Precisa. Olha, é difícil fazer isso, não é fácil fazer Não é isso. fácil. Mas para fazer uma renovação, eu vejo assim, que, por exemplo, o Léo Pelé teve uma oferta aí de 20 milhões, parece. Eu não sei quanto o Flamengo pagou, 6, 7, 8 milhões no jogador. Do Léo. Não sei, é um zagueiro do Flamengo. Não sei se eu falei Léo Pelé é do Vasco. O Não, Léo. não é Léo Pelé. Léo. Puxa, Fabrício Bruno e o outro zagueiro. Agora não me falhou a memória. Enfim. Não sei quanto o Flamengo pagou, 6, 7, 8 milhões, e teve uma oferta agora de 20 milhões. Começa fazendo a renovação, vende o cara. Porque ele já deu o retorno esportivo esperado e vai dar o retorno financeiro. Vende o cara. Aí tem a oferta pelo Pedro, que tá insatisfeito, não quer jogar com o cara. 25 milhões. Vende o cara. Vende o cara, porque já deu o retorno esportivo esperado, né? E agora Já vai dar o está retorno um financeiro. desgaste, né? Já está desgastado já. Vende o Gabigol, vende o. Ah, mas você vai comprar quem com 25 milhões, com 30 milhões? Acha. Tem jogadores pelo mundo inteiro. Acha. Põe uma equipe forte para pesquisar, né? Um jogador que nem o Arrascaeta não tem. Segura o Arrascaeta, mas deixa ele. Mas ele vai ficar bem ciente. Se ele vacilar, os caras vendem ele também. É Agora outro também que joga não com vende freio de mão ninguém, os caras puxado, falam assim, né? meu, aqui nós estamos aqui tranquilo, salário em dia, a gente joga quando a gente quer, contra quem a gente quer. Se o técnico for gente boa com a gente derruba o cara. E é isso aí. É isso. Quando perde, o problema é do VAR, do árbitro. Exato. E eu acho que o Corinthians passou por isso também. O Corinthians tem um Eu time. ia comentar aqui, o Corinthians É, fez uma boa renovação. fez. Mas é aí que tá. O Corinthians ele tem um time, um elenco que é ainda resquício de um time de 8 anos atrás. Né? Então você tem jogadores ali no elenco, nome por nome, papel, é muito bom. Fagner, Gil, Fábio Santos, Balbuena, Fagner, Fábio Santos, Gil, Balbuena, Maicon, Romero, Juliano, enfim, o time é bom. Exato, e Roberto, Cássio, o time já fala assim, poxa, o elenco é bom? O elenco é bom. Só que o tempo passa. Há 8 anos atrás, esses caras jogavam bem. Eles juntos, né? Faziam uma grande equipe, né? Sim. Então, assim, o Fábio Santos é um jogador que já não tem mais condições de jogar, precisa parar aos poucos. O Mas Fagner também. mas o Corinthians, que igual São Paulo e vários outros times no Brasil, tem problemas financeiros para contratar, né? É difícil. O Flamengo não tem esse problema financeiro. O Flamengo tem muito dinheiro. Queria pagar aí uma bala pelo o Claudinho do time russo, Shakhtar. Não, Zenit. E um outro jogador também de lá que, enfim, Sim, o também. Flamengo tem dinheiro para investir, né? Diferentemente do São Paulo, do Corinthians, do Santos, se tipo, mandar um jogador embora, não é difícil de repor. O Flamengo tem esse dinheiro, né? Para ir no mercado e buscar, que nem buscou o Luiz Araújo, buscou quem mais? Buscou agora o goleiro que era do Boca, Júnior, que tá na reserva. Rossi, né? Quem mais que ele trouxe nessa. Bem buscar, né? O Flamengo tem dinheiro, pô. Ele foi às compras, né? Agora tem jogadores ali, por exemplo, me incomoda um pouco de ver o Rodrigo Caio no banco, sabe? Joga nunca, esse cara não joga nunca.
Ele não vai jogar ele não vai jogar lá com esse técnico agora, não joga mais. Eu acho que ele é o melhor zagueiro do. Ele é o melhor zagueiro do Flamengo, eu acho. Mas ele tem muito problema de contusão, né? Ele joga 2 jogos e se machuca. Então. E aí, parece que com o São Paulo ele não vai jogar mesmo. Já foi. É a última opção depois dos meninos da base. Não vai jogar, já tá. O Ayrton Lucas também é um jogador. Até jogou ontem, né? O Ayrton Lucas, né, mas é um jogador que podia ser mais bem aproveitado. É. Não sei. Enfim, o Flamengo tá numa crise numa época que não precisava, né? A eliminação foi dolorida, né? Você ganhou em casa de 1-0, você vai na casa do adversário, você abre 1-0 logo no começo do jogo, e aí você toma 3 gols daquela forma. É dolorido, mas assim, já foi, né? Bola pra frente, vamos tentar ganhar o brasileiro, que é muito difícil, que o Botafogo tá aí voando. E a Copa do Brasil, que pelo menos na final, pra chegar na final, o Flamengo tá muito bem, ganhou fora de casa, 2-0. Falta pouco. Então, nós vamos falar daqui a pouco da Copa do Brasil, mas não, eles conseguem arrumar confusão com tudo, né? É o cara da equipe do técnico que agride um jogador, é o jogador que não quer ser banco, é o outro que não quer jogar no meio, quer jogar na ponta, é um outro que não joga pela direita, quer jogar pela esquerda. Você vê que não tem ordem na coisa, né? O outro que não quer ser volante, quer ser meia. Um que só quer bola no pé. Léo Pereira, né? Léo Pereira. Eu falei Léo Pelé, eu acho, se eu não me engano. Léo Pereira. Quase. Um que só quer bola no pé, né, cara? Não quer correr, fala, não, correr não é pra mim, é bola no pé. Enfim. O Luxemburgo fez isso com o Corinthians, ele tirou esses jogadores mais medalhões aí e botou a molecada aí, essa molecada que tá resolvendo. Cara, nós vamos falar daqui a ok, vamos deixar o Flamengo para daqui a pouco, que tem Copa do Brasil, nós vamos falar um pouco mais do Flamengo, né, que tá em crise lá, desnecessária. O Corinthians ganhou no sábado do Curitiba, saiu atrás e conseguiu virar no segundo tempo, né? Você vê que a fase do Corinthians é totalmente diferente dos primeiros jogos do Luxemburgo, vamos dizer assim, né? Que era muita pressão em cima dele. Agora, duas coisas me chamaram a atenção nos gols do Corinthians, né? O gol do Yuri Alberto, que ele quase perdeu. Quase perdeu, foi um... E o pique do Gil depois do gol, cara. Se ele der um pique atrás de atacante, quando ele perde a bola atrás, o atacante não vai não, mas quando ele fez o gol, ele deu um pique que eu falei, caramba, é o Gil mesmo? Fiquei até olhando pra isso. O Gil poderia jogar o Gil poderia jogar no lugar do Yuri Alberto, de repente, para jogar de centroavante ali, para ver o que acontece. Porque ele toda hora estava na área ali, a bola chega nele sempre. Ele sempre está ali, ele fez o gol de centroavante. Ali aquela bola sobrou para ele, foi uma finalização bem feita do Yuri Alberto. Ele buscou ali, ele ia fazer o gol. O jogador tirou na linha e o Gil estava ali para conferir. Mas, no geral, o Corinthians. E teve um golaço também do menino da base, né? Teve um bonito gol, né? Golaço do Wesley, né? Então, no geral, o Corinthians está jogando bem. Tá um time mais competitivo. Antes, há um mês atrás, aí, não era nem perto disso, era uma bagunça. Muita crise. O Corinthians, uma crise política, crise geral, né? No futebol também, dentro de campo. Enfim. Mas o Luxemburgo foi acertando as peças, né? E o que ele fez foi exatamente isso que a gente estava conversando a respeito do Flamengo. Talvez seria uma solução. Ele tirar um pouquinho esses medalhões, esses jogadores mais veteranos, e tentar colocar alguns bons jogadores de base. Lógico que você vai precisar de tempo. Você não coloca o jogador da base hoje e vai jogar amanhã. O Corinthians com o Luxemburgo iniciou muito mal, né? Muito mal. Foram 10 jogos sem vencer. Foi uma coisa assim muito ruim. Mas a coisa foi fluindo aos poucos. Né? Foi ganhando um jogo aqui, outro ali, foi pegando confiança. Daqui a pouco eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Daqui a pouco avançou na Sul-Americana, foi vencendo seus jogos do Campeonato Brasileiro. E hoje é um time mais renovado, principalmente com confiança. Mas se você for ver ali, você tem o Juan Oliveira, que é um jogador que entrou no meio-campo. O Moscardo, que é um jogador de meio-campo ali, um volante. O Maicon recuperou a confiança, ele estava muito mal, o Maicon, e o Maicon hoje está jogando bem. Ele deu chance para o Biro, deu chance para o Wesley, ele dá chance para o Felipe Augusto, que entra, dá chance para o Murilo é o zagueiro titular hoje do time, hora ou outra entra o Caetano, que é zagueiro também, coloca o Bidu, para jogar no lugar do Fábio Santos.
Enfim, eu acho que o Luxemburgo está renovando o time e esse time está pegando confiança. É um time que está jogando um pouco mais de sincronia. Mas é bem verdade que nada disso talvez fosse possível se não tivesse o Renato Augusto. O Renato Augusto é craque, é outro nível de jogador, ele chega, ele organiza o time, ele normalmente ele arranja um passe, ele arranja um chute, alguma coisa de muito bom ele faz no time ali. Agora, já pro outro lado, o Curitiba, que depois da troca de técnico parecia que ia melhorar, né? Deslanchar no campeonato, vem de 3 derrotas e tá ali, né? Super ameaçado, né? Tirando a última rodada do primeiro turno brasileiro passou e continua lá, é o 18º colocado com 14 pontos em 19 rodadas. Mal das pernas, né? O Curitiba começou bem o jogo, até fez o gol, tá? Foi um gol contra, tudo, mas o Curitiba começou com um bom ritmo, né? Um jogo equilibrado no primeiro tempo. E acho que o resultado talvez mais justo seria talvez um empate no primeiro tempo, mas não era de tudo ruim imaginar uma vitória do Curitiba no primeiro tempo. Mas chega no segundo tempo, o Corinthians, assim que faz o primeiro, assim que empata, acho que sentiu muito o Curitiba, né? E aí já toma o segundo e logo depois toma o terceiro. Mas é bem verdade também que o Curitiba criou boas oportunidades também. O Cássio fechou o gol. Por mais que ele saia dessa época que você tinha comentado agora há pouco, o Cássio ainda continua fazendo toda a diferença, né? O Cássio eu sempre falo que o Cássio, eu considero o Cássio o maior ídolo da história do Corinthians. Eu considero. O Cássio, para mim, é um jogador que cresce. Alguma coisa acontece com aquele goleiro ali que ele cresce no momento que precisa. No momento decisivo, ele cresce. Ele não é um grande goleiro. Por exemplo, na história do Corinthians, nós já vimos outros grandes goleiros melhores do que o Cássio, tecnicamente. Né? Você vê, por exemplo, o Dida. O Dida é um baita goleiro. O Dida foi um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida. Né? Mas o Cássio, em momentos decisivos, ele cresce e cresce muito. Isso daí é impressionante. Pois é. Agora, mudando um pouco aí saindo de São Paulo, indo lá para Fortaleza, onde o Fortaleza encerra o jejum e pega o Santos, ideia do técnico e mete um 4-0. Que coisa, hein? Esse Santos aí. Vamos falar primeiro do Fortaleza, né? Que continua numa regularidade no Campeonato Brasileiro. E depois falar desse Santos, hein, cara? Que tá preocupante, hein? Pois é, o Fortaleza. A gente já conhece o Fortaleza de outros carnavais, né? O Fortaleza é um time perigoso. O Fortaleza é um time complicado, perigoso. É sempre difícil encarar o Fortaleza lá em Fortaleza. É sempre casa lotada, é sempre uma atmosfera muito, muito positiva, muito hostil ao visitante. Mas o Fortaleza é o seguinte: ele pegou um time muito. Ele enfrentou um time muito fraco. O Santos hoje é preocupante, é extremamente preocupante o futebol que o Peixe vem jogando, viu, Márcio? É impressionante como joga mal. Eu nunca vi o Santos tão ruim na minha vida. Eu nunca vi o Santos tão ruim como está hoje. Santos, que até segurou, né? Primeiro tempo não tomou gol. Aí no segundo tempo, depois tomou o primeiro. Acho que teve o zagueiro lá expulso. Não, minto. Não foi expulso, né? Ele fez o gol contra. E o Santos. Depois tomou o gol, enfim, o Santos. Depois tomou o primeiro gol, o Santos se desequilibrou um pouco, né? É lutar para Trabalho. não cair. É lutar para não cair. Como? Vai ter trabalho de Diego Aguirre, hein, que foi estreou ontem. É o terceiro, o quarto técnico do Santos no brasileiro. Na temporada deve ser. O Santos tá fazendo. Já perdi as contas. Já O perdi Santos as tá fazendo. contas. Já O passou Santos todo pegou mundo o por ali. manualzinho lá de como cair para a Série B e tá fazendo direitinho, né? Eles estavam há pouco tempo atrás aí com o Dair Hellman, que eu não acho mal técnico, não. Não acho mal técnico. Eles estavam há pouco tempo atrás até com o Fernando Diniz, que é bom técnico. Eles estavam um tempo atrás aí com o rapaz do Atlético Paranaense, Paulo Turra,
Ele estava com o Paulo Turra até esses dias atrás aí. O Paulo Turra estava fazendo uma bela campanha no Atlético Paranaense. Lógico que são times diferentes, são coisas diferentes, mas eu acho que tudo bem. Você tirou o Paulo Turra, tirou o Odair Helman, traz o Paulo Turra. Não dá tempo para o cara trabalhar. Tira o Paulo Turra, já coloca o Aguirre. É um negócio assim, não faz sentido. Nada disso faz sentido. O Aguirre é bom técnico? Olha, eu acho que o Aguirre não é melhor que nenhum desses que estavam antes. É o mesmo nível, né? Esperar para ver, né? Tá feia a situação do Santos, hein? 18 pontos, né? 18 pontos é o primeiro da zona de rebaixamento ali, ó. E em queda, né? Em queda. O Santos tem 18 pontos, 19 rodadas, né? 4 vitórias apenas, 9 derrotas, saldo negativo de 12 gols. Feia coisa. Feia coisa. Se não melhorar, mas voltou, pelo menos o Soteldo voltou, né? Parece que ia jogar com um problema lá com o técnico Paulo Turra. Enfim, umas complicações no Santos também, que a coisa já tá ruim ainda. Tá fazendo certinho para cair para a segunda divisão, né? O Santos que nunca caiu. É um dos poucos aí que nunca disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza que vem forte, né? Agora no momento é o 11º colocado, 26 pontos. Daquele ali, né? Tá ali, brincando ali, daqui a pouco abocanha uma vaguinha para Libertadores no ano que vem e vai que vai. Vamos ver, né? Agora, falando em vaguinha de Libertadores pro ano que vem, vamos falar da vitória do Botafogo contra o Inter, que para mim, o Botafogo não é o campeão ainda, mas a vaga na Libertadores, para mim, já tá garantida. Pô, eu vou muito mais longe, você tá muito conservador, hein? Botafogo campeão brasileiro 2023. Fogão campeão brasileiro, para felicidade do nosso amigo Rodolfo, né? O Nosso Márcio. amigo Rodolfo, pois é. Grande Rodolfo é o único botafoguense que nós conhecemos aqui. Você conheceu algum outro botafoguense aqui, Márcio? Nem aqui, nem em São Paulo. Em São Paulo eu conhecia. Deixa eu mandar um abraço já pro meu grande amigo Curisco. O Curisco. Pois é, Curisco, você deve estar feliz demais com esse Botafogo seu. Eu lembro que o Curisco, o Márcio, ele sempre esperava o Corinthians perder para qualquer time, para poder tirar onda com o corintiano. Ele sempre esperava o palmeirense perder para tirar onda com o palmeirense. O São Paulino, a mesma coisa. O Santista, a mesma coisa. Era um botafoguense que morava lá em São Paulo, né? Mas o Botafogo não jogava a Série A, né? Naquela oportunidade. Então, qualquer um que ganhasse do seu time, ele tirava uma onda. Agora, imagina quão insuportável deve estar o Curisco agora, nesse momento. Mas, Curisco, você é um cara muito bacana e não deixou de torcer para o Botafogo. Você é fiel ao Fogão, ao Alvinegro Carioca. Um grande abraço para você aí. E já pode comprar a faixa, viu, Curisco? Botafogo campeão 2023, hein? E com o Diego Costa, né? Ah, olha aí, ó, Diego Costa, hein? Que coisa. Eu acho que. Olha, eu acho que isso daí é um perigo danado, hein? Que Que o Tiquinho perigo, Soares né? se machucou, né? E eles ficaram sem centroavante, pegaram ele que tava livre no mercado aí. O Diego Costa é um filho desencapado, bom de bola, muito bom de bola. Eu acho ele um baita centroavante. É veterano, já tá velho, nem sei qual é a idade do Diego Costa, hein? Tá velhinho já o Diego Costa. Mas que é um centroavante de primeiríssima qualidade, você pode ter certeza. Só que é fio desencapado, ele é doido. Rapaz, vamos ver aqui qual a idade do Diego Costa. É bom jogador. Tava no Wolverhampton. Tava no Wolverhampton até a última temporada europeia. Pois é, Bom não, jogador. é um jogador, quando ele jogou no 34 anos. 34 anos não é, né? Não tá tão. Não tá tão. Então, e vamos falar assim, né? Na melhor fase dele, no tempo bom dele, ele era. O Tiquinho Soares está numa fase espetacular, né? Eu, pelo menos, não tinha visto o Tiquinho Soares jogar em outros clubes, não me recordo dele. Mas está numa fase espetacular. Um jogador que está se resolvendo muito bem o problema do Botafogo de centroavante. Inclusive, artilheiro do brasileiro. Mas assim, se comparar as carreiras dos dois, o Diego Costa, na época
até consegue vir na seleção espanhola, ele é muito superior, né? É muito superior. Não. Diego Costa foi assim, é porque acho que a ascensão foi muito rápida, mas o declínio também foi rápido, né? Diego Costa, ele foi o cara, assim, o centroavante da seleção espanhola aí, uma baita seleção espanhola, foi jogador de Atlético de Madrid e tal, baita jogador que consolidado na Europa, até esses dias estava jogando Premier League, um baita jogador. Mais jogador, mais Só que é jogador. um jogador que seleciona bastante. O Corinthians tentou bastante ele também, não deu certo, mas aí ele foi para a Inglaterra e agora volta para o Botafogo aí. Tá bem, tá bem. Eu acho legal a contratação, tudo, né? Mas é uma coisa. É aquela coisa, o Botafogo ele tá tão bonitinho, certinho, andando no caminho certo. Às vezes você traz um jogador que é meio doido, o cara tumultua o ambiente. Eu espero que não, né? Tomara que não. Eu estou torcendo pro Botafogo ser campeão brasileiro. Eu acho que não vai tumultuar porque, que nem você falou, o time tá bem organizado, né? E deve ter sido conversado com ele, né? Você vai vir, o Tiquinho se machucou, você vai jogar as partidas, mas quando o Tiquinho voltar, ele é o titular, só que o Tiquinho não consegue jogar todas as partidas e não consegue jogar as partidas por inteiro, né? Porque o Botafogo ele joga muito próximo, né? Ele recua todas as linhas É sempre e compactado, né? tá sempre compactado e o esforço físico é grande, né? E eu vejo com bastante frequência aí o Tiquinho pedindo para sair antes de se lesionar, né? E no jogo que ele se lesionou, colocaram o Eduardo como fazer a centroavance ali, aí perderam duas coisas. Perderam o centroavante, que ele não é centroavante, e perderam um cara bom no meio de campo. E aí necessita, né? Eu acho que necessitava mesmo de um cara com essas características, que é o tipo de jogo que o Botafogo vem jogando. E eu acredito que vai dar bom, sim. Vai dar bom porque vai pegar um time já redondinho, né? Um time já organizado, né? Sabe, cada um sabe o que tem que fazer. É um time de bastante técnica. Tanto é que, apesar da lambança do PR lá no primeiro gol, um lance estranho, ficou atrás da galinha. E o Inter fez 1-0. Mesmo assim, o Botafogo manteve lá seu ritmo e conseguiu virar, meter um 3-1. Foi um golaço, né? O terceiro gol foi um golaço. Foi um Com jogada boa. autoridade, né? Com autoridade. E o O lance, Internacional que. só para comentar a respeito do lance aí, o lance do goleirão do Botafogo, Lucas Perry, aí, foi engraçado, hein? Foi divertido, foi engraçado, foi Eu não engraçado. sei se a bola bateu no pé dele, foi pra frente, que ele ficou muito perdido, né? Ele ficou A muito perdido. bola, eu acho que na hora de encaixar, ele viu que não estava mais a bola. Ele falou assim: tomei o frango. Ele já olhou para a rede. Só que a bola travou, né? Ficou embaixo dele. Ele ficou para um lado, para o outro, ficou para trás. Cadê essa bola, né? Acontece com os melhores goleiros. Faz parte. Só não pode parar de novo. Porque Agora, senão, ó. Senão tem que justiça tomar seja, cuidado. justiça seja feita no segundo tempo, quando tava 2-1 ainda, ele fez uma defesaça, cara. Ele é baita goleiro, é um baita goleiro. Tá Posicionou fazendo. bem, o cara. Ele até comemorou como se o gol tivesse feito. Porque ele Ele tá fez fazendo uma realmente baita uma boa defesa. temporada. Ele tá fazendo uma baita temporada. Parece que vai pro Lyon, né? Começo do ano aí vai pro Lyon, A conversa por aí, é mais ou menos nesse rumo mesmo. é do mesmo dono, né? Não sei se ele é o dono lá, que nem é da SAF do Flamengo, ou se ele é do Flamengo, do Botafogo, ou se ele tem participações lá. Eu não tenho Acho certeza que ele qual é que é o. dono também. Eu acho que ele é dono de tudo lá. Não sei como é que funciona o negócio. Às vezes é que ele tem moral lá. Então, e agora o Internacional que fez 1-0 com essa bobeira aí do goleiro e conseguiu tomar a virada, bem mal no brasileiro, né? Conseguiu vamos falar assim, uma classificação excelente contra o River Plate, né? Na Libertadores no meio de semana. Tava ganhando de 2-0 no finalzinho lá, uma vacilada, tomou um gol e foi para os pênaltis. Avançou, mas no brasileiro o Internacional é apenas o 13º colocado, cara, com 24 pontos. Se não tomar cuidado, tá 6 pontos da zona de rebaixamento, cara. E vamos falar assim, para 6 pontos, também não tá muito longe não. 6 pontos para o rebaixamento e 7 pontos para
a zona de classificação da Libertadores. Tá ali, né? Naquele. Qual que é a sequência do... Só por curiosidade, qual a sequência aí dos próximos 3 jogos do Inter? Os próximos 3 jogos do Inter, vamos olhar aqui. Porque eu acho que o Inter tá com um time bem... O elenco do Inter é bem legal. Eu tava vendo esses dias aí. É bacana esse elenco do Inter. Poxa, você tem... A próxima rodada, a primeira do segundo turno, né? Vai pegar o Fortaleza lá no Beira-Rio. Depois encara o Flamengo no Maracanã. E o Goiás lá na Serrinha. Nada fácil, viu? Sequência não é muito boa, não. Chatinha a sequência. Sequência nada boa. O Goiás, que trocou de técnico, tá indo bem agora. Eu pensei que ele fosse pegar um América, Santos e Goiás aí, um América, Santos e Curitiba, de repente, uma sequenciazinha aí. Porque você ganha 3 seguidas aí, Marcos. Pô, já soma 9 pontos, você vai lá pra cima, cara. Já tá brigando pela Libertadores de novo, né? Já tá disputando título se bobear, cara. É que esse Botafogo não deixa ninguém disputar o título, não, mas a Libertadores aí, venceu 2, 3 seguidas aí, você já tá ali, já, no bolo. Que o Campeonato Brasileiro é difícil por isso. Ninguém vence 3 seguidas, né? É difícil isso. Cara, é muito equilibrado, né? No sábado ainda, não, peraí, nós falamos desse jogo do sábado, né? Que foi o primeiro jogo. Vamos ver um outro jogo que teve aí que... Falamos do jogo do... o Palmeiras tá jogando agora, né? Nesse instante. Nesse exato momento. Palmeiras que pode ser o vice-líder, tá jogando contra o Cruzeiro no Allianz Parque, 0-0. Deixa eu olhar aqui quanto tempo Por enquanto 0-0, 40 minutos do primeiro tempo. E nós temos 3 jogos hoje, né, pra falar a verdade. Segunda-feira recheada aí, vai ter o Red Bull Bragantino vai encarar o Vasco e o Atlético Paranaense em frente ao Cuiabá, o surpreendente Cuiabá, do menino maluquinho. Olha, eu tô começando a achar que o Cuiabá é favorito para esse jogo aí contra o Furacão. Antes de falar um pouquinho, dar uma pincelada aí no jogo do Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras jogando em casa é muito forte, né? Tende a vencer esse jogo, a tendência é essa. O Cruzeiro é uma equipe muito instável ainda, tá tentando se achar, mas é uma equipe modesta. O Palmeiras é extremamente favorito para esse jogo, né? Bragantino e Vasco aí, olha, sinto muito do Vasco. Sinto muito, porque o Bragantino, o Red Bull Bragantino, tá demais também. É outro que também tá ganhando todo mundo, hein? É bom esse time do Red Bull Bragantino, joga bem. Eu gosto de assistir o jogo do Bragantino, acho uma maravilha. E joga em casa, né? Joga em casa. Joga em casa, né, o Bragantino? Estádio lotado de cadeira vazia. Que coisa, rapaz. A torcida lá de Bragança gosta do Bragantino, mas a grande maioria lá torce para outros clubes, né? Os grandes de São Paulo e alguns até do Rio de Janeiro. Ô, meu amigo Márcio, mas é em Bragança o jogo, né? Você conhece a boa e velha Bragança, né? Opa, conheço. Já foi até Bragança. Você já foi naquele estádio lá? Qual é o nome do estádio? A Bia Nichedina, alguma coisa assim, né? Já foi ali já, Márcio? Já fui sim. Lá serve um lanche maravilhoso, cara. Lá, o lanche de lá é espetacular. Eu já ia falar a respeito disso. Tem um restaurante ali, cara, debaixo da arquibancada do Nabia Bichedi, que é uma maravilha, cara. E você assiste o jogo, você consegue comer e assistir o jogo ali na tua mesinha ali ao mesmo tempo. Fica na mesma altura do gramado ali. É show de bola. É coisa que só nosso interior de São Paulo tem, cara. Bragança Paulista é uma baita de uma cidade. O cara que é do Rio de Janeiro, o cara que é do Mato Grosso, do Paraná, ou do Maranhão, ou do Rio Grande do Sul, o cara não faz ideia, né, meu amigo Márcio? Como que é maravilhoso o interior de São Paulo, que é muito bom. Você gosta do interior de São Paulo também, né, Márcio? Muito, gosto muito. E é próximo, né? 1 horinha você tá lá. Não é longe, não. É de São Paulo. É interior, mas não é longe, não é fim do mundo, não. É pertinho. Mas é parada difícil pro Vasco, né? Não é fácil o jogo pro Vasco, não. Viu? Cara, nos anos 90, quando o Luxemburgo
se lançou como técnico, ele foi campeão paulista pelo Bragantino em cima do Novo Horizontino, do técnico Nelsinho. E no outro ano, ou no mesmo ano, não me recordo agora, ele foi vice-campeão brasileiro, o Bragantino. E, olha, até o Bragantino cair para a segunda divisão, o Flamengo não tinha ganhado do Bragantino ainda. O futebol do interior de São Paulo é muito forte, é muito forte. Agora a gente falar o Red Bull Bragantino, né, clube empresa, não sei o quê, mas sempre foi muito forte. E aí depois, por más administrações, caiu para a segunda divisão, esteve mal, quase foi para a terceira, aquelas coisas que a gente sabe que as administrações, as péssimas administrações causam, né? E agora veio forte aí com o Red Bull Bragantino e vem fazendo um bom jogo. Apesar de ter sido eliminado, né? Pelo América na Copa Sul-Americana. Vencendo o jogo 3 vezes, conseguiu empatar, conseguiu deixar o empate, né? E nos pênaltis foi eliminado. Mas o brasileiro vem fazendo bons jogos, né? A gente recorda aquele 4-0 em cima do Flamengo, né? Sim, por exemplo. Verdade. Então, quem foi em Bragança assistir aquele jogo ali se deu bem, hein? Um baita jogo, resultado assim épico. E no momento, o Bragantino é o sexto colocado com 31 pontos. Já o Vasco é o penúltimo com 12 pontos. E o Vasco contratou um francês, camisa 10, né? Pois é, rapaz. Eu fiquei sabendo dessa daí. Você tem mais informações? Cara, eu vou pesquisar aqui. Porque o Vasco está se reforçando, hein, Márcio? O Vasco está se reforçando. Mas você acha que tem chance de... É o Payet. Dimitri Payet. Grande Payet. O Payet, poxa vida. Se eu não me engano, o Payet jogou no Olympique de Marselha. Não tenho certeza, salvo engano. Ele tem uma carreira, ele tem uma boa carreira, assim, de grandes, bons clubes que ele jogou, sempre jogando em alto nível. Sim. Eu acho que vai ser um jogador, um veterano, mas que vai se dar muito bem aqui jogando, porque tem muita qualidade. É gostoso ver jogador de qualidade jogar. A gente tá precisando ver jogador de qualidade, né? Cara, é jogador com um pouco acima do normal aqui no Brasil, faz a festa, né? Voa. Mas eu acho a situação do Vasco bem difícil, hein? Bem difícil. Olha, é aquele negócio, que nem se perder hoje, vai se afastando. Não sei se consegue ter fôlego depois para sair da... Vai ter que fazer, agora já muda, né? Começa o segundo turno agora, né? E, na verdade, esse é o último jogo ainda do primeiro turno, né? Do Vasco. Sim, para ele sim. Então, para quem vai jogar hoje é o último. É duro, porque ele já vai ter que... Ele vai ter que começar um segundo turno arrebentando 1000 por hora, porque vai ter que puxar a força de onde não tem para sair dessa zona incômoda aí, né? Não é fácil. Olha, verdade seja dita, o Grêmio, o Vasco, quem mais? O Grêmio, o Vasco, acho que o Corinthians e mais um clube, qual que é? O América tem jogos a menos, né? Sim. Então o Vasco ainda tem a possibilidade de passar o Curitiba no primeiro turno. Simbolicamente no primeiro turno, né? Que a gente não sabe quando, eu não sei quando serão os jogos. Para isso tem que ganhar do Bragantino hoje lá em Bragança, né? Que não é nada fácil. Nada fácil. E o último jogo de hoje, nós já... o Atlético Paranaense, né? Em Cuiabá, do menino maluquinho, né? Cuiabá que tá muito bem no campeonato, cara. Cuiabá vem... Os times vêm se dando mal com o Cuiabá, né? O São Paulo perdeu lá, o Flamengo perdeu e recentemente o Dorival Júnior deu uma entrevista falando o São Paulo não jogou bem contra o Cuiabá em Cuiabá. E aí na mesma entrevista ele falou assim, o São Paulo não jogou bem, mas não perdeu porque não jogou bem. Não jogou bem porque o Cuiabá jogou muito bem. Então ele, pelo menos nessa parte aí, eu gostei do que ele falou, que foi humilde, né? Não falou, o São Paulo não ganhou porque... Não, ele falou que o Cuiabá jogou muito bem. E é isso mesmo, não é sempre que o time... não joguei, meu time não jogou bem, o outro também não jogou bem, mas venceu. Isso não, o Cuiabá vem fazendo um bom campeonato, cara, que até, pra mim, surpreendente, né? E esse menino esse menino, o menino maluquinho vem fazendo gols decisivos aí.
Eu acho ele muito bom. Acho ele muito bom, cara. Ele é um cara que é um centroavante, tem corpo, trabalha como pivô muito bem, faz giro. Sabe? Já jogou de pivô já, Márcio? Você que jogou muita bola e tal. No campo, não. No campo, não. Só no salão. Pois é. Futebol de salão. Mas você sabe da dificuldade que é você Muito, jogar, muito. né? Não é fácil. Você tem que segurar o zagueiro ali, você tem que ter corpo, você tem que ter o jogo de cintura para o zagueiro não tomar a bola de você, porque o zagueirão fica ali, ó, fungando no cangote ali, ó, querendo pegar a bola. Entendeu? Tem que dar o corpo para sofrer a falta. Qualquer tranco ali, ele tem que segurar a onda. Então, o Daverson, além disso, ele tem muita velocidade. Ele sai bem para um lado, sai bem para o outro, ele finaliza bem. E, assim, o Daverson, ele virou um folclore, né? Ele é o folclore do nosso futebol nacional. O futebol brasileiro não seria tão legal se não tivesse o Daverson e o VAR, que são coisas que a gente sempre comenta. Uma coisa boa e uma coisa ruim. O VAR é aquele tipo de folclore que dá medo. Né? Tem o Davidson, aquele tipo de folclore que nos traz alegria, que é gostoso de falar a respeito dele, é muito bom. Né? Então, eu acho que o Cuiabá ganha hoje 2-0 para cima do Cuiabá, o Cuiabá para cima do Atlético Paranaense. Viu? Lá na arena do Atlético Paranaense. 2-0 para cima do Atlético. Pois é, meu amigo. Agora, no meio da semana aí, é tão esperado o jogo da volta da Copa do Brasil, hein? O que esperar desses grandes jogos? Ah, já coração! É o jogo de volta das semifinais, né? Quem passar aí já está garantido na final e já garante uma bufunfa gorda, né? Que seria muito importante. Não é aquele dinheiro que o Neymar vai ganhar na Arábia, não, mas é um dinheiro que paga a conta de muito grandão aí que está endividado, né, Márcio? Ah, sim, sim, sim. 30 milhões para quem chegar na final, né? 30 milhões para quem Que chegar na beleza. final. O vice-campeão leva 30 milhões e o campeão 70 milhões. Enfim, é uma coisa. Sem contar as bilheterias, né? Bilheteria do jogo, estádio lotado, direito de transmissão, enfim. Amanhã teremos. Amanhã, já teremos amanhã uma das semifinais, né? Não, os dois jogos na quarta-feira. Dois jogos são na quarta. No Morumbi, São Paulo e Corinthians, né? O primeiro jogo o Corinthians venceu por 2-1. E na quarta-feira o jogo é no Morumbi às 19h30. Lá, horário local, né? Horário de São Paulo, horário de Brasília. E também na quarta-feira, às 21h30, o jogo que vai ser televisionado para todo o Brasil, Flamengo e Grêmio, onde o Grêmio tem uma desvantagem, né? Perdeu de 2-0 em casa, mas vai pegar um Flamengo em crise, né? E o Grêmio vem bem. O São Paulo e o Corinthians, cara, vamos começar aqui esse primeiro jogo, porque o Caleri falou esses dias que é o jogo mais importante em 10 anos pro São Paulo. Paulo contratou aí alguns jogadores, né, de nome, como Lucas e Rames Rodrigues, pra tentar passar para final. E o Corinthians que vem aí de 11 jogos sem perder, organizou o clube, o time, Renato Augusto inteiro, Rojas, né, inteiro também, jogou ontem, no sábado entrou. Vai ser um grande jogo, hein? Esperar desse jogo, meu amigo Anderson. Primeiro, antes de falar o que eu penso, eu quero te perguntar, você concorda com o Caleri a respeito dessa afirmação? Nesse momento, sim. Primeiro foi contra o Palmeiras, né? Era o jogo mais importante, era contra o Palmeiras. São Paulo conseguiu passar. E nesse momento é o jogo porque o São Paulo, o último título que ele ganhou. Mas, deixa eu te perguntar, ano passado o São Paulo fez uma final contra o Independente Del Valle. Você não acha que aquele jogo era mais importante, por exemplo? Sim. Ali um título ali, hein? Mas perdeu, né? Mas perdeu. Talvez se tivesse ganho no passado, esse jogo não seria tão importante. Exato. Se tivesse ganho no passado, esse jogo não seria tão importante. E se tivesse ganhado do Flamengo ano passado, na semi, e ganhou a Copa do Brasil, por exemplo, esse jogo também seria importante, claro, mas não na importância que tem. O São Paulo dá muitos anos sem ganhar títulos. Não tem o título da Copa do Brasil. Não tem esse título. Foi uma vez vice-campeão.
Então é um jogo. São Paulo tá carregando uma responsabilidade muito grande para esse jogo, com essas falas, né? Eu acho que o Corinthians, pela vantagem que tem, e pelo momento que passa, é o favorito, né? Entra em campo classificado. Se ganhar, confirma a classificação, logicamente. Se empatar, tá classificado ainda. Se perder por 1-0, vai para os pênaltis. Então, assim, e o Cássio é um grande pegador de pênalti, né? Acredito que até mais do que o goleiro de São Paulo. Então, assim, a situação do São Paulo não está fácil. O que ele tem a favor? Jogar em casa, o Morumbi, aquele aspecto de estádio lotado, torcida cantando, aquele. E o time que está bem entrosado pelo Dorival Júnior, que veio numa sequência ruim, 5 jogos sem ganhar, estava, né? Aí ganhou no meio de semana pela Copa Sul-Americana, empatou com o Flamengo com os reservas. Então, assim, para mim o Corinthians é favorito. Para mim o Corinthians é favorito. E é um jogo. Eu acredito que vai ser um jogo bom. Não vai ser um jogo morno, não. Porque o São Paulo tem que ir para cima. E o Corinthians não é bobo. Tá sabendo jogar, né? O Renato Augusto consegue achar gol, achar passe. Tem esse Rojas aí que provavelmente vai jogar no lugar do Yuri, do Roger Guedes. E tem o Yuri Aberto, que também é rápido, sabe fazer gol, né? Eu acredito que vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Não acredito em pênaltis, tá? Eu acho que o São Paulo consegue fazer 1, 2 gols. Ou o Corinthians já consegue fazer um gol também, já aquela ducha de água fria. Ou o máximo que pode acontecer é um empate, né? Que também classifica o Corinthians. Mas não acredito em pênaltis, não. Se o São Paulo conseguir O fazer um gol, Brasil acho vai que pros a pênaltis. pressão vai ser grande. Vai pros pênaltis esse jogo. Você acredita que vai para os pênaltis? Acho. Acho que vai pros pênaltis. Acho que vai pros pênaltis e aí os pênaltis do Corinthians é favorito. Você tem. O Cássio é um goleiro que garante pelo menos 1 ou 2 pênaltis ali. Ele garante. Agora, eu tô tentando imaginar o Rojas nesse time do Corinthians. Porque o Rojas é um jogador lento. Jogador de posse de bola, de trabalhar a jogada. Um jogador. Eu acho que o Luxemburgo talvez aproveite a formação de ontem contra o Curitiba. Já tenha sido meio que um teste para jogar contra o São Paulo assim. Porque o Corinthians jogou muito bem no contra-ataque. O Corinthians matou o Curitiba, matou modo de dizer, né? Lógico. Mas venceu o jogo contra o Curitiba, ampliou a vantagem assim, em jogadas muito rápidas e criou muitas chances de perigo com muita velocidade. Com 2 toques já estava na área. Há muito tempo eu não vi o Corinthians jogar com qualidade em contra-ataques. E ontem eu vi o Corinthians, não só ontem, na Sul-Americana eu vi também. Na Sul-Americana contra o Universitário, jogou assim também. Tem qualidade no contra-ataque para sair de uma área para outra. Então, assim, eu imagino um Corinthians ali com o Moscardo, Maicon, Renato, o Adson, né? E provavelmente o Juan Oliveira. E depois lá na frente lá o Yuri Alberto. Não sei se o menino aí, o do Racing aí, o Rojas, não sei se ele vai jogar não, hein? Não sei se ele vai jogar não. Talvez ele entre ao longo do jogo, no segundo tempo. Não sei, eu acho que o Luxemburgo, até pelas coletivas de imprensa dele, pela entrevista, tudo mais, ele gostou da forma como o time jogou. E jogou sem o Rojas. Entendeu? O Corinthians, ele chega para esse jogo sem precisar construir resultado. E ele vai ter um campo muito amplo para jogar contra o São Paulo, que vai para cima. Então, se ele encaixar contra-ataques ali, ele está muito bem. Ele pode até abrir o placar. Né? Se o Rojas estiver no time, talvez ele não tenha essa velocidade. Agora, é também uma verdade que o Rojas também coloca a bola onde ele quer também. Um cara que. Só que você ganha vamos dizer assim, um bom quarterback, né? Você ganha um bom passador, só que você não ganha, você acaba perdendo um jogador de velocidade. Então você tem que ver. Aí é tudo treinado, né? O Luxemburgo já deve estar com o time escalado na cabeça já.
Joguinho. Eu espero um grande jogo, né? Como o primeiro jogo foi. São Paulo teve até mais domínio. E o Corinthians foi lá e espetou um gol, o Renato Augusto. São Paulo conseguiu empatar, uma jogada até inusitada, né? Bateu no Cássio, no pé do Cássio. E o Cássio que defende muito pênalti com o pé, inclusive. A bola bateu no pé dele, entrou. Foi um chute do Luciano. E depois um outro gol do Renato Augusto, um erro do Caio Paulista, que não estará, né? São Paulo enfraquecido nesse aspecto de lateral esquerdo. Acho que o Caio Paulista vem fazendo, né? Grande campanha no ano com São Paulo como lateral. Não vai ter o Luciano, que é um grande fazedor de gol em mata-mata do São Paulo, mas ganha o reforço do Lucas, que é um belo reforço, ao meu ver. E eu acredito que o Rames vai ser banco. Não vai entrar jogando, não. Vai ser banco. Depende do jogo, ele entra. Eu também acho. Eu também acho. Mas eu acho que o São Paulo chega forte. Eu acho que vai ser um baita jogo, hein? Um jogaço. Eu também acredito, um baita jogo. Legal. Mas eu acho que o São Paulo é favorito para ganhar o jogo. Eu tô apostando aí num São Paulo ganhando com gol de diferença. Eu tô achando que vai para os pênaltis mesmo. É o que eu tô imaginando, tá? Só que é o seguinte também. O Corinthians ele tem uma arma muito poderosa que é o Renato Augusto. Se o São Paulo ficar marcando a distância ao Renato Augusto, o São Paulo não vai nem ganhar o jogo. Entendeu? Não vai ganhar o jogo. Porque o Renato Augusto é muito perigoso, cara. O Renato Augusto, ele acha uma bola, ele acha um passe, ele coloca a bola no ângulo. Não pode dar espaço para o Renato Augusto. É a mesma coisa o Rames Rodrigues. Se o Rames Rodrigues pegar a bola, vai ser um desespero, porque vai ter que tirar a bola desse cara. Ele é um cara muito técnico, um cara muito tem muita qualidade. Rames Rodrigues, ele vai pegar a bola ali, ele vai dar um passo para alguém, ele vai botar alguém na cara do gol, é certeza. Entendeu? Eu acho até tem mais qualidade do que o Lucas, né? O Lucas é um jogador que eu imagino do Lucas? O Lucas é um jogador que ele pega a bola, ele arranca e tenta o drible, é um jogador, né, individualista, esse jogador que busca o jogo. Eu gosto de jogador assim. Só que acho que vai estar tão fechado amanhã não, na quarta, que talvez ele não tenha esse espaço para trabalhar da forma como ele gosta. Né? Um jogo legal para o Lucas seria um jogo mais de transição, com espaço, né? Para ele poder correr e tocar e receber lá na frente e tal. Agora, o Rames Rodrigues, se ele entrar, eu não sei não. Talvez ele entre como titular, hein, Márcio? São Paulo vai se meter, hein? Ele tá um pouco acima do peso ainda, né? Pelas imagens lá do Maracanã, deu pra perceber. Não acredito que não. E eu acredito que ele só vai entrar se o jogo estiver favorável para ele entrar. Porque, hipoteticamente, mesmo o São Paulo fazendo um gol, o São Paulo tem que continuar atacando, procurando o segundo, para que não vá para os pênaltis. E também, eu acredito que se o Corinthians tomar um gol, o Corinthians, se não tomar o gol, vai ficar se defendendo ali tranquilamente, passando a bola para o São Paulo e deixando o São Paulo atacar. E se conseguir um contra-ataque, ok. Hipoteticamente, se São Paulo fizer um gol, o Corinthians vai ter que sair um pouquinho mais, porque aí a qualquer momento, se São Paulo fizer o segundo, a vantagem se inverte. Então aí o Corinthians vai deixar de somente se defender e tentar contra-ataque, e quando tiver a posse de bola vai tentar agredir. Eu vejo a expectativa de um grande jogo, e eu ainda vejo a vantagem do Corinthians no confronto, assim, né? Porque na classificação, porque tá com a faca e o queijo na mão no momento, né? Pode empatar o jogo, se vencer, se fizer um gol, vai tornar a coisa muito mais difícil. Mas acredito num grande jogo. E aí, se tiver o Renato Augusto tiver um bom dia, se o Lucas tiver um bom dia, né? Esses jogadores decidem. Caleri, tudo para ser um grande jogo. É assim, tá aí o meu placar. O placar eu acho que vai ser 2-1. 2-1. Ok. Então, eu fico muito na dúvida, né? Eu posso falar aqui dois placares. Ou São Paulo ganha de 2-0 ou o Corinthians ganha de 1-0. Nem empate você imagina? Não acredito no empate. Porque
Se o São Paulo tomar um gol, eu acho que é muito difícil de reverter. Aí o Corinthians vai se trancar mais ainda e vai ter a questão de se o São Paulo tomar o segundo ou o terceiro, né, nos contra-ataques, vai... Enfim, o Morumbi vai estar lotado, né? Acho que carga máxima à venda, não sei se os ingressos, mas carga máxima, acredito eu. Vai ser um grande jogo. Agora, e o Flamengo, cara, que ganhou de 2-0. O Renato Gaúcho jogou a toalha lá, quando foi 2-0 pro Flamengo. E agora ele volta com o Grêmio numa boa fase. E o Flamengo nessa confusão, né? Você acha que há a possibilidade de o Grêmio reverter esse resultado? Ah, eu acho que não. Sinceramente, porque aí o jogador do Flamengo vai querer jogar. Isso aí não vai querer perder, não. Que aí os caras querem jogar. Os outros não, eles não estão ligando, não. Agora, esse daí, pode ter certeza que os caras querem jogar a final. Eu imagino isso, tá? Falando de futebol, que é um esporte que tudo pode acontecer. Mas o Flamengo tem muito mais time. Eu acho que ele vai ter jogadores aí mais motivados, né? Falta no Flamengo é isso, o cara querer jogar bola, é soltar o freio de mão e ir para cima. Eu acho que o Flamengo vai estar bem motivado para esse jogo aí. Você falou aí, assim como o Morumbi vai estar lotado do São Paulo, o Maracanã vai estar lotado do Flamengo. Então, acredito que aí já é um ingrediente interessante já. Vai limpar também essa barra de Libertadores, né? Esse negócio aí, os caras estão pegando no pé, daqui a pouco não vão se virar com o técnico, não, vão se virar com os próprios jogadores, né? A torcida pega no pé mesmo. Pois é, mas agora, tanto para São Paulo como para Corinthians, qualquer um dos dois que passar, seria melhor o Flamengo na final ou o Grêmio na final? O Grêmio. O Grêmio é muito melhor na final. Opa! O Grêmio é melhor na final, porque é o seguinte, Márcio. Equilibra mais, né? Eu acho que De sim. elenco, Acho né? que De times por times, né? é aquela coisa também. Se o Grêmio passar do Flamengo e chegar numa final, ele chega grandão, hein? É grandão, vai Caramba, chegar grandão. Vai chegar, grandão, hein? É é beleza. 2-0, né? Fora de casa. Ganhou em casa É. 2-0. Se conseguiu reverter esse resultado aí, chega Eu falo o forte. Grêmio porque, assim, eu acho que o Grêmio tem uma defesa muito ruim, Márcio. Nossa, o Grêmio sofre muito gol. Então, é um time que não passa confiança. Defensivamente não passa. E quando o Suárez está bem, o ataque é uma coisa. Quando o Suárez não tem opção de jogo, quando ele não consegue jogar, o Grêmio não faz nada também. Tem dificuldades. Né? É um Né? time que depende mais, né? Por exemplo, no caso do Suárez, né? É um talento que a gente dispensa comentários, né? Mas o Flamengo é o tipo do time também que, se você parar para analisar, tem muita gente boa que pode decidir jogo ali. Vários Soares ali, né? Com outros nomes. Vários, velho. Você tem o Bruno Henrique que joga pra caramba, o Gabigol sempre decide, né? O Gabigol perde gol pra caramba, ele sempre perde gol, a vida inteira perdendo muito gol, mas quando chega em decisão, ele faz gol. Isso é verdade. Né? Além dele, aí você tem o Everton Ribeiro, que acha um passe, que faz um gol também. Enfim, Rascaeta. Rascaeta. O Flamengo é sempre perigoso, Pedro. né? Pedro. Gerson, que não é muito de fazer gol, mas tá sempre ali perto da área, né? Tem esse Alan que veio do Atlético Mineiro. É um recheado. Ayrton Lucas, que vinha fazendo alguns golzinhos, né? Sim. Esses É, não, jogadores todos são uma todos equipe muito forte, né? bons. São todos muito bons. O elenco é muito bom. E entra Davi Luiz. Cebolinha, entra Luiz Araújo. E parece que Exato. o São Paulo ele gosta mesmo do Luiz Araújo, né? Ele põe bastante pra jogar. Ele gosta muito dele e do Gerson. Ele bota o Gerson todo jogo. O São Paulo, onde ele vai, ele leva o Gerson. É. Eu acho que se ele for para a seleção chilena de novo lá, ele vai tentar Vai levar o tentar Gerson. fazer o tentar, passaporte chileno do Vasco. vai Mas tentar passar a cidadania pro. Enfim. eu acho também que o Flamengo é muito favorito por conta disso aí, que os jogadores não vão querer perder pro Grêmio. Ah, mas eles quiseram perder pro Olímpia? Não. Na minha opinião, eles não quiseram perder pro Olímpia. Também acho que não. Fizeram 1-0 e falaram assim: ah, agora já era. Agora já era. E aí o Olímpia foi lá, empatou, virou. E aí, quando eles acordaram, já tinha tomado o terceiro.
e aí para correr atrás é muito difícil, né? É muito difícil correr atrás. O outro É time muito empolgado com a torcida, com aquelas coisas todas. Se fizesse um gol ia para os pênaltis, né? Eu até achei que fosse acontecer isso. Mas enfim, contra o Grêmio, que tem essa vantagem aí de 2 gols já. É muito difícil o Grêmio reverter. Muito. O Grêmio pode até ganhar o jogo, né? Mas eu acredito que seria 1-0, 2-1, né? Vou até chutar o 2-1 pro Grêmio para o Flamengo entrar em crise de vez. O Grêmio faz 1-0, o Flamengo empata e o Grêmio no finalzinho faz o 2-1. O Flamengo classifica, mas fica em crise. Eu vou de 1-1 nesse jogo. 1-1. 1-1. Eu acho que o Porque aí Grêmio não vai conseguir nada lá, o Flamengo também acho que também não tá jogando tudo para isso aí, mas acho que vai ficar nesse negócio, 1-1. o Grêmio vai com o time titular, obviamente, né? Não vai poupar ninguém, né? Não. Eu acredito que não vai poupar, não pouparia numa semifinal, né? Podendo. Não, Não imagina. tem como, né? Só se não tiver condições mesmo o jogador. O jogo é importantíssimo. É o grande cereja do bolo. E ainda mais o Renato Gaúcho. Renato Portaluppi gosta de uma Copa. Ele gosta. É torneio que ele gosta. Ele fala que ele jogou a toalha, mas a gente sabe que. Não, eu falei assim que ele jogou a toalha lá no. Quando a gente começou a comentar sobre esse jogo. Mas eu ia falar isso. Eu acho que foi uma estratégia dele. Eu acho que foi uma estratégia dele. Falou: ah, não, o Flamengo ganhou, o time é excelente. Blá, 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 blá. Eu acho que foi uma estratégia dele, cara. Eu acho que foi uma estratégia dele para chegar lá nos jogadores e mexer no brilho deles e falar assim: meu, se nós ganharmos, se vocês ganharem, no caso, né? Que eu acho que ele deve falar assim, né? Se vocês conseguirem ganhar lá, vai provar pra torcida que vocês são foda mesmo e essas coisas assim. Eu acho que foi uma jogada dele para ele tentar motivar o time dele depois de tomar 2-0. E A olha, gente sabe. ele tomou 2-0, mas assim, teve lance. Teve um lance lá incrível, cara, que uma bola sobrou, o cara chutou em cima do goleiro, você toca pro lado, se eu não me engano, até o Soares mesmo faria o gol. E o cara chutou em cima do goleiro, numa saída errada. Foi. Não foi? Eu vi isso. Então, Podia ter reduzido ali, né? não, acho que tava 0-0, né, quando foi ocorrido. Eu não lembro, eu acho que Mudava o eu acho jogo, que mudava o não tava jogo. 2-0 ali, não. Mudava o jogo. Mas aí o Sim. cara, né, viu o gol lá, falou, que nem diria aquele narrador, né, agora eu se consagro. E jogou em cima do goleiro. Pois é, pois é. Outro grande jogo, hein? Apesar da vantagem do Flamengo, por esse. O Flamengo tá nessa fase aí, né? Que não. O Flamengo pode deitar lá, fazer 3-4-0, 5-0, que nem uma vez fez, né? Vai ter um 5-0 no Grêmio, uma época aí no Maracanã. É. Mas também pode tomar um gol e entrar em parafuso, cara. Eu não sei. Eu acho que realmente quando os jogadores do Flamengo querem jogar é difícil de parar. Mas se tomar um gol, pode entrar em parafuso, né? Eu, falando isso aí com os jogadores que querem jogar, eles jogam. Eu me recordo aquele Vampeta que jogou muito tempo no Corinthians, né? E ele falou que quando tinha aquele elenco lá que era ele, o Marcelinho, o Rincon, enfim, Ricardinho, esse pessoal tudo aí ia num lugar, um bar lá conhecido deles lá, perto do estádio. Eles iam lá almoçar, cara, e falava como que ia ser o jogo, quem ia marcar quem ia fazer o quê, sem técnico. E aí depois o técnico falava, eles falavam, no vestiário o técnico falava nas coisas, e eu, se eu não me engano, era até o Luxemburgo o técnico. E ele, não, professor, tá tudo certo, professor, tá tudo certo. Um olhava pro outro já sabendo o que eles iam fazer, não sei, cagando e andando pro técnico. Então, de repente, esse time do Flamengo também, eles estão nesse nível aí, né, de Jogando saber. dessa forma. Pode ser. Que é É uma, que é uma, verdade. que é uma puta de uma sacanagem com o profissional, né? Eu sei lá, eu acho que. Claro que é, imagina. Uma coisa é o técnico falar para os jogadores assim, ó, eu quero que você atue pela esquerda, vai ficar lá esperando a bola, não sei o quê, e o cara fala assim, professor, mas se eu atuar pelo meio de campo e deixar o fulano pela esquerda, tem essa vantagem, não é melhor a gente fazer desse jeito? É uma situação, né, que você tenta melhorar realmente, né, expõe suas ideias e não é desrespeitoso, na minha opinião. Ou, vamos supor, fala assim, ó, no escanteio, você vai marcar o fulano. Aí o professor, mas não é melhor o fulano marcar o Beltrano e eu marcar o tal, porque não é desrespeitoso você
argumentar, né? Agora, que nem ele falou, pelo que ele me falou, ele me falou não, né? Pelo que falou na entrevista lá, era isso mesmo. Os caras falavam no... Ó, vai jogar contra São Paulo, ó, faz isso, você marca o fulano, deixa ele jogar e deixa a bola, ganha a bola, toca pra fulano, que depois a gente resolve. Mas é numa dessa daí que você perde de 7-1, né? 7-1 lá para a Alemanha, numa dessa daí que o Flamengo é eliminado pelo Olímpia, um time com um orçamento muito menor. Você tem que ter, o técnico existe por algum motivo, gente, né? O técnico existe por algum motivo, é para ele orientar o time, é para ele montar uma estratégia. Se fosse assim, não precisava de técnico, os jogadores se resolviam entre eles, mas talvez isso no futebol dos anos 90 fosse até legal, né? É bacana, puxa, ó, que legal, né? Mas hoje em dia está cada vez mais se provando, né? Que o técnico é figura primordial, figura assim, importantíssima, né? Não só o técnico, né? O corpo técnico, né? Sim, toda a comissão técnica. Toda a comissão técnica, porque avalia jogador a jogador. Eles falam, olha, por exemplo, né? O Anderson vai jogar até... Ele joga o primeiro tempo intenso, segundo tempo com 15 minutos ele começa a cansar, provavelmente com 25, 30 minutos vão tirar ele. Então é hora desse de 15 a 25, é a hora que nós temos que atacar pelo lado dele, ele já vai estar mais desgastado. E assim, né? Tem toda a estratégia, né? Todo o planejamento, né? Ó, vamos no começo do jogo, vamos fazer uma grande pressão que vai dar certo, que não sei o quê, vamos conseguir fazer um gol, vai mudar isso. Agora, é exatamente isso, é tudo muito bem gerido. A gente pensa que é bagunça, né? A gente não tá ali, né? Mas é tudo muito bem gerido, é muito. Cara, teve acabamos de falar, eu lembrei agora, ele falando da estratégia do Cuiabá para ganhar do Flamengo, né? Ele deu uma entrevista para um canal da Globo ou Sport TV. Sim. E ele explicando lá qual que foi a estratégia para ganhar do Flamengo, né? E aí você pensa, pô, 3-0 caiu no colo, né? Pelo contrário, os caras sabiam exatamente o que tinham que fazer em campo, como que pressionar ou não pressionar a saída, sair jogando chutão do goleiro ou sair tocando, é tudo bem ensaiado conforme o adversário, né? A coisa muito profissional, né? E aqui o menino maluquinho, o Davidson falando lá, foi até engraçado, que ele é um cara, né? Ele é irreverente. Mas imagina o técnico, né, cara, falando realmente, dando as instruções sérias lá, e dentro do jogo as coisas acontecendo conforme o técnico previu, deve ser uma coisa bem prazerosa pro técnico e pros jogadores, né, que tá trabalhando com aquele profissional. Claro. É bem bacana, quando dá o resultado, principalmente quando dá o resultado, né? Você consegue formar aquilo ali no coletivo. O futebol todo é muito maravilhoso. O esporte em si proporciona isso, né? Meu amigo Márcio, eu acho que precisamos liberar os estúdios em breve. Precisamos liberar os estúdios, exatamente. Vamos liberar os estúdios em breve. Eu já estou ouvindo ameaças de invasão, entendeu? Vão invadir. Não, vamos invadir em qualquer momento. Só ver aqui, ó. 10 minutos do segundo tempo, por enquanto, Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Maravilha. Daqui a pouco tem o jogo. Que horas é o jogo do Vasco? O Vasco é às 21. Bragantino e Vasco. E eu falei que o jogo do Atlético Paranaense e Cuiabá seria hoje, mas é amanhã, cara. Amanhã às 20 horas, terça-feira. Então é amanhã acabar a rodada. Mas é isso, meu amigo. Então, um grande abraço aos amigos do Tocante de Futebol. Continuem aí acompanhando, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixa o like, manda um comentário, aquelas coisas, né? Os caras já fazem já estão sabendo, já estão cientes aí, e vem fazendo. Compartilhe, siga a gente. Segunda-feira tem mais, né, meu amigo Márcio? Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui comentando. Aí já sabendo quem são os finalistas da Copa do Brasil, né? E aí vamos falar um pouco de brasileiro e possivelmente de Libertadores, né? Que aí serão os jogos já da semana. É isso, meu amigo. Um grande abraço, então. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos aí. Grande abraço a todos. É sempre um prazer falar de futebol com vocês no Tocante a Futebol.
E segunda-feira tem mais. Valeu, Marcião, valeu, meus amigos. Até a próxima.